sanguíneos e fazer a disseminação. Durante essa disseminação, elas conseguem sobreviver à resposta imune, como, por exemplo, né, a CD8 e NKs, agregação plaquetária, e mesmo assim elas conseguem migrar para um outro local. Quando ela que é o sítio secundário, o local secundário, aí a gente caracteriza isso como metástase, que é a capacidade de invadir tecidos, migrar pelos vasos, chegar num outro local, colonizar esse local, ser capaz de se proliferar e começar a produzir fatores que vão promover a angiogênese, que vão impedir, fatores que vão impedir essa regulação, né, em relação ao crescimento dessas células. Então, aqui o tráfego das células metastáticas, então, mostrando aqui, por exemplo, um carcinoma, pode ser, né, um carcinoma, por exemplo, in situ, a invasão, então, pelas bordas, aí eu posso ter uma disseminação pelos vasos linfáticos, depois a invasão no sistema sanguíneo, a sobrevivência nesses locais, e aí depois o local secundário, né, onde elas podem colonizar após a metástase. Então, aqui eu mostro um pouquinho dessa importância desses fatores relacionados à genética. Por quê? Porque eu tenho genes que são justamente genes que estão relacionados à tumorigênese, formação do tumor. Genes que estão relacionados com o mecanismo de metástase. Genes que estão relacionados com o início e a progressão da metástase e fatores de virulência de metástase. Então, por isso que o componente genético aqui é tão importante, e ele está sempre presente, né, para a gente definir qual é o fenótipo daquele tumor, quais são as características fenotípicas dele, quais são os genes que podem estar relacionados ali, porque isso pode definir muito a progressão dessa doença, vai definir o quão agressivo, claro que são vários os critérios que vão definir desde o grau de estadiamento, que é essa classificação que nós temos, de acordo com as características fenotípicas, né, de invasivo ou não, também dessas células tumorais, mas as características genéticas que vão influenciar nisso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho genes relacionados à tumorigênese, como genes que vão definir a autonomia proliferativa das células, a instabilidade genômica, isso é bem frequente e importante na presença do tumor, essa instabilidade do genoma, aquele genoma em que eu tenho, o que é um genoma instável? Um genoma que eu tenho uma frequência alta de transposons, por exemplo, eu tenho genes que têm uma frequência alta de quebras cromossômicas, eu tenho um genoma onde ele tem deficiência no reparo desses erros que acontecem na replicação. Tudo isso, né, essa instabilidade do genoma do indivíduo vai proporcionar desenvolvimento de câncer. E é por isso que, infelizmente, a gente sabe que aquele indivíduo que ele teve um tumor, depende, claro, eu não vou generalizar, tá, gente? Até porque a gente sabe que muitas pessoas conhecem muitas pessoas que têm ou já tiveram algum tipo de câncer. Mas quando nós temos no indivíduo uma grande instabilidade genômica, ele teve um tipo de câncer, ele se curou, né? Ele fez um tratamento, fez a remissão total das células tumorais, não tem manifestação em nenhum tecido, aparentemente por exames de imagem, marcadores, enfim, ok, né, faz um acompanhamento. A probabilidade de vir a acontecer outro tipo de câncer, que não seja necessariamente da metástase, porque mesmo que não tenha entrado em metástase, tenha sido efetivo o tratamento, de desenvolver um outro tipo de tumor, e outro, né, muito relacionado com essa característica genética dele, com essa característica dessa instabilidade genômica. Então, aqui genes tumorigênicos, né, como aqueles que vão ser capazes de autorrenovação celular, evasão da morte, né, então, eu tenho a indução da apoptose, por exemplo, por uma célula do sistema imune, mas ele consegue escapar, ter o escape da resposta imune. Né, então, fenotipicamente, isso vai favorecer o desenvolvimento do tumor e da metástase, né. Evasão dessa capacidade, né, de citotoxicidade, por exemplo, do sistema imune, evasão da resposta imune, resistência à hipóxia, porque se ele tem uma resistência à hipóxia, ele tem, inicialmente, quando não tem uma grande angiogênese, essa resistência vai ser importante para a célula sobreviver num ambiente com baixa quantidade de oxigênio, e depois conseguir, então, promover, através dos fatores de angiogênese, a migração de mais nutrientes, aporte, né, tanto nutricional quanto de oxigênio para o local.
Espero que tudo isso que eu esteja falando não seja novidade, acho que vocês se viram na patologia, acho que é só uma recapitulação um pouco das características dos tumores. Qualquer dúvida, vocês me parem aqui, tá? Mas aqui é importante a gente ver a questão dos genes, ó. Então, eu tenho genes que vão estar relacionados com esse início da metástase, como, por exemplo, o desprendimento, né, o detachment, que é esse desprendimento da célula daquele local onde ela iniciou esse processo de proliferação. Quando ela se desprende dali e tem essa capacidade de invaginar, ela tem a capacidade de também ser uma célula metastática, depois, né, originar a metástase daquelas células. Processo de invasão, de recrutamento de progenitores da medula óssea, porque os progenitores vão vir para lá e vão ter essa diferenciação, né, nessas outras células, promover angiogênese, promover essa invaginação, né, no extravasamento também, essa invaginação em outros tecidos, assim como também aqueles fatores de virulência daquele fenótipo, daquele tumor. Então, o que faz com que ele seja mais agressivo ou não? Como eu comentei, claro que vai depender também do grau de estadiamento, mas das características fenotípicas desse tumor, que está relacionado com essa sobrevivência na circulação, então evasão também da resposta imune, causar embolismo, adesão aos capilares, extravasamento, adaptação ao novo ambiente, emergência ou dormência dessas células, e também essa colonização órgão específico, então essa capacidade de disseminar. Então, isso está relacionado com a virulência. A virulência é a gravidade, né? O quão mais agressivo ele vai ser ou não, tá? A classificação, então, das neoplasias, dependendo do tecido afetado, nós temos nomes aí que se utilizam para esses tipos de tumor, como carcinomas, que são de tecido epitelial, sarcomas de conjuntivo, gliomas do sistema nervoso central, as leucemias relacionadas ao tecido linfóide. Os riscos relacionados ao desenvolvimento de câncer são muito relacionados às causas genéticas e ambientais, né, a gente sabe que o risco para o desenvolvimento de câncer ele é muito maior do ambiente do que do fator hereditário em si, né, de eu herdar isso ou não. Então, por exemplo, aqui as 6 principais causas de câncer em homens e mulheres. Então, o tabagismo aqui fortemente associado, então a gente tem esse componente de risco elevadíssimo, né? Nós temos principalmente câncer de pulmão, mas vários outros também relacionados ao tabagismo. Aí aqui outras questões como sobrepeso, infecções, risco laboral, sobrepeso, mas especialmente aqui a exposição à radiação ultravioleta, a álcool, mas especialmente o hábito, né, que a gente cada vez mais tem visto, menos pessoas fumando, ainda bem, mas é um hábito ainda bem recorrente, né? Então, sabendo que existe esses riscos. As causas celulares e genéticas, nós temos aqui células que são, então, programadas para ter um tempo de vida. Uma célula que vai, então, se desenvolver, ela vai se dividir, sofrer mitose, ela vai diferenciar naquela célula específica, ela vai depois entrar em senescência, vai ser eliminada por apoptose, por sinais bioquímicos, e ok, né, aquela célula teve seu tempo de vida. Só que o câncer ele vai surgir a partir de clones dessas células que têm características diferentes, que são, então, células que não vão acompanhar essa programação celular relacionada a esse tempo de vida dessas células e vão ter uma proliferação inadequada. Chegou meu parceiro aqui. Não sei se vocês lembram dele, da aula de imuno, porque ele está sempre presente nas minhas aulas aqui, meu gatinho. Então, a maioria desses eventos relacionados ao câncer, eles vão ocorrer nas células somáticas, tá, pessoal? E quando eles ocorrem nas células somáticas, eles não são... Aqui foi ele. Ele tá querendo que eu ligue a lareira, né, porque ontem a gente estava com a lareira ligada aqui, e ele tem uma cadeirinha que ele fica ali. Agora ele estava deitado ali na frente da lareira, e achando que ela estava, tipo, olhando para mim, tu não vai ligar esse negócio, porque eu tô com frio? Aí tava ele me olhando com a cara de coitadinho, né? Aí veio aqui tentar se esquentar comigo. Esses gatos, né? Então, assim, a gente tem a maioria desses eventos relacionados às células somáticas, então eles não vão ser herdáveis, né? Então eu tenho fatores ambientais que contribuíram para essas alterações genéticas, por isso que eu digo que todo câncer ele é genético, vai ter uma alteração genética, mas que não necessariamente ele vai ser herdável.
Então, os eventos de mutação, na maioria das vezes, não são transmitidos às gerações futuras e atingem, então, essas células que são as células somáticas. Então, por exemplo, quando eu olho para um heredograma como esse, vejo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 gerações, né? Eu tenho 5 gerações representando uma família com câncer de cólon retal, tá? Vai ser um dos temas aí. O que a gente consegue observar? Praticamente todas as gerações apresentam a manifestação da doença. A gente tem um forte componente genético aqui. Retinoblastoma. Lembram que a gente falou do retinoblastoma relacionado... Quem teve foi a filha do Thiago Leifert, né? Que teve retinoblastoma, é um câncer que ele é um câncer relacionado a essas que acontecem, né? Aqui, por exemplo, né? Tem aqui deleções, e eu não tenho a correção, é um erro de reparo dessas deleções, e a consequência disso na família. Então, tem um histórico familiar alto, aqui, né, um componente importante, que vai ter essa manifestação aqui, por exemplo, em todas as gerações, numa herança de dominância, né. Então, eu tenho fatores ambientais que vão contribuir para isso, como o crescimento dessas células, a indução dessas mutações, como fatores que a gente chama de carcinogênicos, são aqueles que vão ser mutagênicos ou carcinogênicos. Os fatores mutagênicos promovem a mutação, e o carcinogênico, ele é um fator que promoveu a mutação, mas que ele também traz como consequência o desenvolvimento de uma neoplasia. Então, aqui, ó, vejam a incidência de câncer coloretal em indivíduos em diferentes etnias. Então, eu vejo que homens e mulheres, todas as etnias, branco, afrodescendente, asiático, nativos americanos, que são os índios, né, os hispanos ou latinos. O que eu vejo? Aqui, ó, African American, aqui, ó, eu vejo uma incidência maior aqui em homens, ó, 60%, né, relacionado também à etnia, ou seja, homens que são afrodescendentes ou negros, né, que é sexo masculino, e que tem um histórico familiar, vai ter uma forte possibilidade aí de desenvolvimento do câncer coloretal. Então, depois vocês vão trazer isso aí também lá no seminário. Câncer de pulmão, indivíduos de diferentes etnias. Então, o que eu também vejo? Vejo que aqui também tem um componente relacionado à questão das etnias, né? É importante também vocês trazerem, quem for das doenças, não o grupo 8, mas falem da incidência, prevalência, de dados epidemiológicos mesmo relacionados, que é bem importante vocês trazerem isso, assim, eu não coloquei lá nos tópicos, mas é algo que acaba ilustrando também, tá? Na introdução mesmo ali do seminário. Genes envolvidos, então, na gênese do câncer. Aqui vem a parte genética mais importante, tá? Então, a gente tem aí mais de 100 genes que já foram identificados com essa participação no crescimento celular, que são genes de crescimento celular, que vão proporcionar, então, o desenvolvimento do câncer. Esses genes regulam, então, desde uma resposta a estímulos externos até os mecanismos de crescimento e proliferação celular. Então, por exemplo, eu tenho aqui um receptor numa célula, que ele é um receptor para fator de crescimento, porque para a célula crescer, sofrer mitose, eu preciso de um estímulo bioquímico, um estímulo externo, para que ela comece a se dividir. Por que eu preciso que essa célula prolifere? Eu tenho uma regeneração tecidual, eu tenho uma renovação celular, eu preciso de mais células naquele momento. Então, esse fator de crescimento é uma das possibilidades, né, de um fator bioquímico aí de indução dessa proliferação. O fator de crescimento pode até ser um hormônio, tá, gente? Por exemplo, estrógeno, o estrogênio. Então, eu tenho aqui um receptor, que vai ser um receptor para um fator de crescimento. Após essa ligação de fator de crescimento e receptor, eu tenho fosforilação, né, algumas reações bioquímicas que acontecem aqui, que vão promover a transdução de sinais, que vão promover a formação desses fatores de transcrição. Lembram lá que o gene tem a região promotora, tem as regiões regulatórias, eu tenho a presença de proteínas que vão inibir ou vão estimular os indutores, os repressores, tudo que a gente viu antes, tá? Então, por exemplo, um fator de transcrição que se liga na região promotora do gene, que vai promover, por exemplo, né, a expressão de uma proteína que vai ser importante na regulação do ciclo celular. Se eu tenho qualquer falha nesse mecanismo, eu vou ter, por exemplo, né, uma possibilidade maior aí de desenvolvimento de câncer. O que a gente vê em relação à herdabilidade?
Na carcinogênese de múltiplos eventos, ela vai ser mais comum, né, em relação ao desenvolvimento de câncer. Alterações adicionais nas células e múltiplos genes podem estar alterados. Vários eventos são necessários para completar essa progressão do tumor. Um exemplo disso é o câncer coloretal. Assim como eu tenho, por exemplo, uma carcinogênese de 2 eventos. A carcinogênese é o desenvolvimento do tumor, tá, gente? Aqui no caso de células epiteliais, carcinogênese de múltiplos eventos ou 2 eventos. Em relação ao retinoblastoma, eu vou ter uma mutação que vai ser constitutiva, herdável, né, no genoma de todas as células, sejam elas germinativas ou somáticas, e ela vai ser complementada por uma mutação adicional de um tecido suscetível. Então, eu tenho um pouco do fator ambiental aqui no retinoblastoma, tá? Eu também tenho um pouco do fator ambiental no câncer coloretal, mas a herdabilidade é alta para esses dois. Classes de genes importantes no desenvolvimento de câncer. Genes que são aqui importantes, tá? Genes supressores de tumor e oncogenes. E genes envolvidos no reparo, que a gente já falou. Genes envolvidos no reparo, gene supressor de tumor e oncogenes. Qual a diferença entre um gene supressor de tumor e de um oncogene? Vamos ver. Os genes supressores de tumor são aqueles que, na sua função normal, eles vão bloquear a proliferação da célula. Todos nós temos genes supressores de tumor. São exatamente eles que controlam o ciclo celular, que são estimulados a cessar o crescimento. Se eu tenho um defeito na própria replicação do DNA, um erro de reparo, isso estimula um gene supressor de tumor que impede que essa célula continue, por exemplo, proliferando. Eles vão bloquear essa proliferação, controlam várias vias de proliferação celular, só que as mutações nesses genes levam à perda da função. Se eu tenho uma mutação num gene supressor de tumor, qual a consequência disso? Eu não controlo mais o ciclo celular. Se eu não controlo mais o ciclo celular, o tumor se estabelece. Então, essa desregulação no ciclo pode ser ocasionada por uma mutação num gene supressor de tumor. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Isso aqui, de toda a aula de genética de é a mais importante. Vocês entenderem qual a função de um gene supressor e qual a função de um oncogene, tá? As mutações, então, podem estar presentes também nas células germinativas, então eu posso herdar isso pode ser herdável ou não. Eu posso ter um indivíduo, por exemplo, que é heterozigoto, que herda uma cópia mutada e outra não mutada, ou na mutação de uma segunda cópia eu posso ter o aparecimento do câncer. Então, eu posso ter essa herdabilidade ou não, né? Vai depender onde está essa mutação, se é em célula germinativa ou não. O que acontece num gene supressor de tumor, então? Por exemplo, tem uma célula normal, aqui eu tenho genes normais que vão prevenir o desenvolvimento de câncer, porque o câncer é uma desregulação desse controle, né, de ciclo celular e crescimento. Então, eu posso ter, por exemplo, a inativação ou a mutação desses genes que vão, então, promover essa formação de uma célula tumoral. Então, eu tenho aqui um gene supressor de tumor que foi inativado ou foi mutado, né? Quando eu tenho as duas cópias do gene, principalmente, eu aumento ainda mais, né, essa mutação, ainda mais o risco do desenvolvimento de tumor. E aqui a gente faz por exemplo, um comparativo, né, a um carro, onde eu tenho, por exemplo, genes normais, os 2 alelos aqui, é um indivíduo normal, e controla normalmente o crescimento dessa célula. Se eu tenho um gene que tem uma primeira mutação aqui, ó, né, e eu tenho um gene supressor de tumor que ainda é funcional, isso está parcialmente funcional. Então, aqui eu consigo ter uma frenagem, né, que comparativamente aos freios de um carro, os 2 estão funcionando. Se eu tenho um freio funcionando e o outro não, porque eu tenho a mutação em um dos alelos, funciona parcialmente, né, mas já dá um problema. E quando eu tenho os 2 freios aqui que não estão funcionando, porque eu tenho a mutação nos 2 genes, eu tenho a perda, né, de um braço cromossômico, ou tenho alguma mutação que aconteceu aqui, eu não vou ter o freio acontecendo, e aí o tumor vai acabar acontecendo, e aí eu vou ter um oncogene que vai estar ativo. Vamos ver o que é oncogene, tá, depois. Eu trouxe para vocês um exemplo que não sei se lá na patologia vocês chegaram a mencionar ou ver alguma coisa, ou já leram sobre o gene TP53, que ele é um gene importantíssimo em relação ao tumor. Ele codifica uma proteína. Então, o gene TP53 codifica a proteína P53. Às vezes a gente também fala gene P53, tá, gente? Sim,
só porque muda ali na nomenclatura, mas é para a proteína P53. Ela é uma proteína importante de reparo, é uma proteína supressora de tumor. Ela vai reparar ou não o DNA, dependendo do dano. Alterações nesse gene estão presentes em 50% de todos os tumores no ser humano. Então, esse é um gene extremamente importante, né, que está relacionado com 70% dos tumores coloretal, então é um dos motivos de desenvolvimento de câncer coloretal, a mutação nesse gene. 40% dos cânceres de mama, 60% dos tumores de pulmão. Alguns vírus que são oncogênicos. O que é um vírus oncogênico? Um vírus que tem a capacidade de alterar o ciclo celular. Um vírus que pode interferir na expressão de genes, como, por exemplo, o HPV, que é o papilomavírus, né? Ele é um vírus que pode causar tumor. O Epstein-Barr também é um vírus que pode causar tumor, que vão inativar, né, essa proteína P53, e se ela está inativa, ela não faz mais o seu trabalho, que seria o reparo, né? Algumas substâncias tóxicas, como a aflotoxina B1, presente, por exemplo, no amendoim, que é produzida por um tipo de fungo que está presente no amendoim, né? Benzopireno, presente na fumaça do cigarro, também presente na fumaça do cigarro eletrônico, né, porque a gente sabe que cigarro eletrônico tem um componente importante aí para o desenvolvimento de câncer, ele não é inofensivo, causa mutações específicas no gene TP53, né, então nas células com P53 alterada, o DNA danificado, ele vai escapar tanto da sua reparação quanto da sua destruição. Então, eu tenho uma proteína que é importante na supressão de tumor, tá? A P53 e a apoptose, ela vai ser uma proteína supressora de tumor, então o gene TP53 é um gene supressor de tumor, e que vai levar, então, à apoptose. Então, aqui é o suicídio, né, a morte celular programada, que é a apoptose que vai acontecer pela ação da proteína P53. Se eu tenho algum dano, uma célula que está com esses danos de DNA, isso vai ativar, então, a proteína P53, e a proteína P53 vai ativar, então, a via de apoptose intrínseca, nesse caso, e causar, então, a formação dos corpos apoptóticos e a apoptose e suicídio, né, dessa célula. A malignidade relacionada a P53 está justamente relacionado com essas mutações que vão promover essas mutações, né, a inativação da P53 leva à formação de uma massa tumoral aqui de células mutantes que vão favorecer o desenvolvimento, por exemplo, de um adenocarcinoma. Se eu tenho uma P53 aqui, né, que pode estar aqui no caso inativada e aqui presente, aí eu não vou ter a formação, então, do câncer. Qual a relação, então, de gene supressor? Deixa eu ver que horas nós temos aqui, quase. A relação, então, entre oncogenes e genes supressores de tumor. Os oncogenes são aqueles genes que causam o câncer. O gene supressor de tumor evita o câncer. Então, o TP53 é um gene que codifica uma proteína que controla o ciclo e que não permite o desenvolvimento de câncer. Mutação no TP53, probabilidade maior de desenvolver câncer. E os oncogenes? Eles causam, né, eles derivam de proto-oncogenes. Os proto-oncogenes são genes que nós temos, normalmente. São genes que também estão relacionados com crescimento, com proliferação, mas são genes que vão estar presentes para que essa célula consiga se proliferar, para que produza fatores de crescimento, então relacionados com o ciclo. Só que se esse proto-oncogenes sofreram mutações, eles viram oncogenes, e aí eles vão estar relacionados com o câncer. Então, ocorreu mutação, um proto-oncogene dá origem a um oncogene e o tumor se estabelece. Eles podem estar presentes em células germinativas, mas é mais raro, tá, gente? É mais raro que essa mutação aconteça lá e que seja herdável. É mais herdável um gene supressor de tumor que seja, por exemplo, mutado, tá? A analogia que é a mesma, né? Então, eu vou ter um proto-oncogene que, se ele sofreu uma mutação e virou um oncogênio, também não vou ter lá o freio, né, acontecendo aqui nessa analogia com o freio do carro. Então, aqui eu tenho, numa célula normal, aqueles genes relacionados com o ciclo celular. E como é que eles são chamados mesmo? Proto-oncogenes. Se eles sofreram mutação, se tornam, então, oncogenes e vão desregular esse crescimento e, consequentemente, eu posso ter, então, o desenvolvimento de tumores, tá? Exemplos de oncogenes.
Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, genes relacionados com receptor de fator de crescimento. Gene HER2, ele está presente no câncer de mama, então ele pode ser câncer de mama, ele pode ter vários tipos, pode ser a gente faz umas classificações, né, o pessoal vai falar também de duplo positivo, duplo negativo. O que significa isso? São os fenótipos dos tipos de câncer de mama. Então, por exemplo, um gene um câncer de mama HER positivo, ele é um câncer de mama que tem uma alta expressão desse receptor de fator de crescimento de HER e que está relacionado com o fator de crescimento, né? Então, por que ele é um oncogene? Porque ele é um gene que está com o crescimento da célula, com a divisão, com o crescimento, com o fator de crescimento, quando ele é proto-oncogene. Se ele sofreu uma mutação, eu tenho uma mutação no gene HER. O HER, ele vai codificar a proteína, que é uma proteína receptora, um receptor para fator de crescimento. Mutação no gene HER, eu tenho uma maior expressão desse fator de crescimento, dessa proteína HER, né? E eu vou receber mais fator de crescimento. E, consequentemente, essa célula vai proliferar mais, porque é como se ela fosse retroalimentada. E aí eu tenho aqui, eu coloquei, por exemplo, qual a doença relacionada aqui no receptor de HER, qual é o tipo de tratamento. O trastuzumab é um anticorpo monoclonal, ele bloqueia o receptor HER, e aí o fator de crescimento não se liga e a célula para de crescer e tem a remissão do tumor. Então, é um exemplo. E aqui vários outros, tá? Não vou falar de outros, mas só para vocês terem exemplo. Então, oncogenes. Diferenças, né? Comparações, bem importante, tá? Genes supressores de tumor regulam o crescimento e proliferação. E os oncogenes promovem essa proliferação. O proto-oncogene está relacionado com esse crescimento, essa proliferação, mas o oncogene, que é o mutado, ele vai, de fato, fazer esse crescimento acontecer desordenadamente, né? Essa proliferação também acontecer desordenadamente. Então, os genes supressores de tumor, eu posso ter, por exemplo, né, aqui, ó, de forma expressão recessiva, então a mutação a nível celular recessiva, onde ambas as cópias dos genes estão inativas, né? Se eu tenho uma inativação do supressor, eu tenho um descontrole. O efeito da mutação é a perda da função desse gene, que seria um supressor de tumor, né? E na maioria dos genes supressores tumorais, elas são relacionadas aí também a células germinativas. Os oncogenes não, né? Alguns só, mas a maioria são em células somáticas. Eu tenho ganho de função. Por que é ganho de função? Porque eu vou ter a função de começar a proliferar, né? Porque era algo que estava suprimido. E aqui, de forma dominante, apenas uma cópia do gene vai ser suficiente, tá? Então, assim, essa instabilidade genômica, como eu já tinha comentado antes, vai ser decorrente de mutações generalizadas, aquele fato que eu tenho, assim, quanto mais genes transponíveis eu tiver, promover, então, essa variabilidade, também, né, alteração em alguns genes, as quebras dos cromossomos, as aneuploidias que a gente já viu em aula, né, que são as aberrações, as alterações em números cromossômicos, toda essa instabilidade genômica vai proporcionar, com certeza, uma maior suscetibilidade, então, ao desenvolvimento de câncer. Aqui eu tenho também, ó, essa instabilidade também pode estar relacionada, a gente já falou sobre isso, com reparo, que a gente já tinha visto, e também com a metilação. Lembram do que a gente falou, né, da questão genética, de metilação do DNA, onde eu tenho fatores epigenéticos, que é a epigenética, né, que podem ser promovidas, por exemplo, a metilação por algumas enzimas, e essas enzimas que promovem a metilação do DNA, se elas estiverem mutadas, eu não vou ter a metilação. Consequentemente, eu posso ter um gene que vai estar ativo e pode contribuir nessa proliferação. Tá? Bom, então aqui eu trouxe alguns exemplos, eu não vou entrar, porque a gente vai ter isso no seminário depois, tá, pessoal? Que são aqueles tumores relacionados com o gene BRCA1, BRCA2 e ATM, que são os principais genes aí do câncer de mama. O xeroderma pigmentoso, a gente já falou isso como exemplo lá na aula de reparo, vocês trouxeram para mim esse exemplo, não sei se vocês lembram disso. E a gente tem, então, algumas síndromes hereditárias, quanto não hereditárias, que estão relacionadas aí com os genes envolvidos nessa relação com o câncer, tá? Mas lembrando desses conceitos, a gente tem, é importante mencionar, que a gente tem
mecanismos que podem contribuir para que esses tumores não aconteçam. E que são falhas nesses mecanismos, todos da estabilidade que comentei com vocês, que vão proporcionar o desenvolvimento de câncer. Então, câncer é genético, tem componente genético, mas não necessariamente ele é hereditário, tá? Então, esse é um fechamento que eu queria fazer, para a gente já indo aqui para o final da nossa aula. Aqui eu trouxe alguns exemplos de câncer hereditário de mama, mas a gente não vai falar agora, porque isso vai estar presente lá no nosso seminário. Então, é claro que o exemplo aqui, ó, não vai estar na prova, mas o exemplo é saber que o câncer de mama e colo retal, como eu comentei aqui, ele tem um componente hereditário forte, mas que tem que saber, né, tem que entender qual é a relação do oncogene, do supressor de tumor, do proto-oncogene, o que esses conceitos nos trazem, tá, pessoal? E por fim, a última alteração genética que pode estar relacionada com o desenvolvimento de... Quais são os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de câncer, os fatores carcinogênicos, por exemplo, a gente sabe que tem os fatores ambientais, mas geneticamente, quem que pode estar relacionado? Os genes supressores de tumor, os oncogenes, e essa instabilidade genômica, né, essas possibilidades de perda de reparo, os microRNAs e essa questão relacionada à metilação, e a gente ainda tem também alterações que estão relacionadas com genes que mudam, né, que sofrem mutação relacionada ao gene da telomerase. A telomerase, ela é uma enzima que vai estar inativa nas células normais, mas que quando está mutada, ela passa a sintetizar um pedacinho de DNA e recompor as pontas dos cromossomos, porque durante o processo de divisão celular, a gente perde as extremidades dos cromossomos, que é uma ineficiência do processo de replicação. Essa, que é o telômero, né, então a região do telômero, essa telomerase, ela é uma enzima que está inativa, né, e que nas células normais, e que essas perdas nessas pontas dos cromossomos vão ser um indício para que essa célula entre em senescência, porque uma célula, para saber que ela está velha, que ela já passou por seus estágios e está numa fase de senescência, um dos marcadores é o encurtamento dos telômeros. E esse encurtamento, ele é normal. O que acontece no mecanismo tumoral? Eu vou ter, então, aqui, ó, alterações, né, que vão estar relacionadas ao gene da telomerase, que vai estar mutado, e ele vai produzir enzimas que vão fazer cópias desse DNA, e ao invés desse telômero estar encurtado, ele vai estar normal. É uma forma de burlar esse sistema de controle, e aquela célula, ao invés de entrar em senescência, ela continua se duplicando, né? Ela continua sofrendo mitose. E qual é o mecanismo para o desenvolvimento do câncer? Justamente a célula ter a capacidade de sofrer mitose, tá, gente? Então, aqui a gente finaliza esses eventos dessa aula aqui. Eu dei uma resumida, porque a parte de exemplo aqui, especialmente que tem nessa aula de câncer de mama e de colo retal, a gente vai trabalhar nos seminários, mas já fica aí para o pessoal dos grupos também, né, poder aproveitar um pouquinho do material, podem usar também, mas complementem, né, por favor, o que vocês vão encontrar. Bom, então agora eu vou abrir para dúvidas, se vocês têm dúvidas aí sobre esse tema, tudo certo? Entenderam o que é o mais importante para a gente, para a prova também? Tudo certo? Estou olhando aqui o chat se tinha alguma pergunta. Deixa eu ver se eu escapei de alguma pergunta. Acho que sim. Tudo certo? Bastante informação. Estão processando? Então tá. Então, eu acho que a gente nunca sabe exatamente o que vocês veem nas outras disciplinas, mas acho que complementou com um pouco do que vocês já tinham visto lá na Pato, tá? E agora focando a questão do tumor aqui, focando nos genes mesmo. Essas características do tumor, questão dos genes relacionados com o processo de metástase, os genes relacionados com, não exemplos necessariamente, né, mas entender os conceitos desses genes, os supressores e dos oncogenes, tá? A diferença entre eles também. O conteúdo da prova vai até aqui. Então, a gente finalizou a aula passada, hoje, falou de genética de populações, hereditabilidade, e aí a gente teve o conteúdo de genética do câncer, e a prova vai até hoje, até esse capítulo, tá?
Então, deixa eu só confirmar, tá tudo lá no Black, ó, coloquei já para vocês essa apresentação de agora, da genética do câncer. Aqui eu terminei antes, foi aquela de doenças monogênicas, multifatoriais de população, que está lá em herança multifatorial. E o capítulo do Thompson, que não tem slides, mas a gente trabalhou de outra forma, mas aqueles conceitos que vocês trabalharam também cai na prova. Tá? Então, é importante para quem estava presencial aí nas aulas, né? De poder ter esse material também, ou ler lá o capítulo do Thompson. Então, acho que era isso, pessoal. Então, próxima aula, vamos iniciar do mesmo esquema. A gente inicia pontualmente às 9h30 e vamos ter, então, 1h30 de prova, como da outra vez. Então, não cheguem atrasados para iniciar a prova a tempo, porque assim que a gente finalizar esse período de 1h30, a gente não começa de novo, né? Claro que tem os atrasos ali, se bloquear, ter queda de conexão, que às vezes acontece, mas se algum aluno já tiver finalizado a prova e sair, quem chegar atrasado não faz a prova. Isso não tem justificativa. Tá? Então, se organizem aí para a presença de todos na próxima aula, todo mundo pontualmente às 9h30, lá na nossa sala do Arenito. Acho que vocês estão com saudade. Agora à tarde, provavelmente, já estão indo para lá, né? Vocês têm aula agora à tarde. Então, nos vemos na semana que vem. Tá bom? Vou organizar, até tem que anotar aqui, não posso esquecer da lista de exercícios, né? E aí, vou fazer aquele esquema com gabarito separado, para não viciar vocês nas perguntas, né? Não saber a resposta já de cara. Então, tá bom. Boa semana. Se cuidem. Tchau, tchau.